este século XXI, que poderá ser, infelizmente, o século da ruína das instituições, pode ser, todavia, também o século no qual as instituições tenham resistido e os juízes devem contribuir para essa resistência. Uma resistência aos ataques ao poder judiciário, uma resistência à democracia. Venha de qualquer matriz ideológica. A democracia tem como fundamento, na sua base, a convivência dos diferentes e o respeito à autonomia e à independência do Poder Judiciário. Eu sou Luiz Edson Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal no Brasil. Ter juízes autônomos e independentes significa permitir a possibilidade da defesa do Estado de Direito democrático, a defesa dos direitos e liberdades de garantias individuais e coletivas por meio do Poder Judiciário. Não é difícil imaginar as razões pelas quais, especialmente o populismo autoritário, se volta contra os juízes, elege os juízes como um adversário ou inimigo a ser combatido, porque precisamente juízes independentes e autônomos podem e devem servir à causa do Estado constitucional e também à defesa da democracia. A democracia, ela é sem dúvida nenhuma, uma condição de possibilidade para a realização do Estado constitucional. Isto significa, portanto, que todo juiz é um juiz constitucional, é um juiz do programa constitucional, especialmente no que diz respeito à proteção dos direitos humanos e fundamentais. Este papel, portanto, do juiz é um papel que passa necessariamente por um apuro técnico, por um compromisso com a interpretação adequada do direito, mas ao lado disso se somam esses compromissos constitucionais emancipatórios e que levam em conta, no âmbito dos direitos humanos fundamentais, a promoção dos direitos sociais, a promoção de um conjunto de princípios constitucionais que veiculam vetores valorativos em torno do conceito central da dignidade da pessoa humana. Quem decide, não decide apenas para si ou para aquele caso. As decisões transcendem os casos concretos. Por isso, levar em conta as consequências é sim importante. Todavia, o exame das consequências, especialmente econômicas, não pode capturar a incidência de princípios constitucionais, porque, caso contrário, será o custo da decisão que irá direcionar o sentido da decisão. E o que deve dar direção à decisão, no meu modo de ver, são os princípios jurídicos comprometidos com a ordem constitucional e, na medida do possível, as suas consequências concretas. O desafio de manter-se completamente aderente à ordem jurídica constitucional. Nenhum juiz tem uma Constituição para chamar de sua. A Constituição é a mesma para todos. A Constituição deve ser lida e observada pelos juízes, pelos jurisdicionados e pela sociedade de um modo geral, como sendo uma carta de limites e de possibilidades. O juiz não é aquele que tenha decorado conhecimentos, feito uma prova, um concurso público e a partir daí o seu estudo acabou. O magistrado é aquele que deve estudar permanentemente, mas um estudo que tenha a contraprova da realidade.
um estudo que não seja descolado desta contraprova, de saber que esse estudo também é promovido e faz sentido num conjunto de questões que interessam a sociedade. O Brasil, que tem questões, por exemplo, ligadas aos povos indígenas, deve ter uma formação de magistrados que, obviamente, sejam aptos a compreender a relevância da proteção constitucional das comunidades indígenas e, mais do que isso, da relevância da formação para a proteção dos direitos humanos e fundamentais. Estar antenado com o seu tempo é um dever número 1 do juiz e, obviamente, a atualização é fundamental para compreender esses novos desafios da inteligência artificial, do avanço das tecnologias e, ao mesmo tempo, não ser o juiz capturado por elas. O juiz há de ser sujeito do processo de conhecimento e a tecnologia não mais do que a sua ferramenta. No Brasil, nós enfrentamos ainda uma alta densidade de litigiosidade. O Brasil tem hoje tramitando mais de 80 milhões de processos. Portanto, somos em torno de 18 mil juízes para dar conta desses 80 milhões de processos. Esse é um grande desafio que nós temos, que é o descongestionamento do Poder Judiciário. E isto se dá, obviamente, vendo os pontos de estrangulamento, onde há uma litigiosidade elevada. Além disso, há desafios também próprios do Poder Judiciário, e aí não apenas do Brasil, que é a adoção de políticas promocionais de gênero. Nós temos no Brasil um número bastante expressivos de mulheres que entram na magistratura, mas as mulheres dificilmente chegam aos tribunais e aos órgãos de cúpula. Portanto, a adoção de políticas de paridade na promoção para os tribunais de justiça, para os tribunais superiores. Nós mesmo hoje no Supremo Tribunal Federal, de 11 ministros, apenas temos uma ministra mulher, portanto, é um exemplo desse déficit de gênero que há no âmbito dos tribunais superiores. Esses são alguns dos desafios, ao lado, claro, de um desafio macroscópico, que é o desafio de preservar a autonomia e independência dos juízes, que depende necessariamente da preservação da democracia. Nós não devemos ter ilusões. A democracia está em xeque neste século, no Brasil, na região da América Latina e na Europa continental, em diversos países. E, portanto, levantar barreiras às agressões contra o Estado de Direito Democrático é também um grande desafio, porque sem democracia não há independência e autonomia do Poder Judiciário. E sem democracia e sem autonomia do Poder Judiciário, os juízes não fazem justiça, se transformam apenas em despachantes técnicos que não atendem à missão central da judicatura, que é a missão de fazer justiça. Temos passos importantes a dar em matéria de controle de convencionalidade e em matéria de diálogo entre as cortes e, portanto, desse intercâmbio da jurisprudência, dos estándares da Corte Interamericana de Direitos Humanos e desse diálogo com os demais tribunais constitucionais. Nós temos, portanto, um caminho importante para dar e nesse andamento vejo que o Supremo poderá, além de cumprir suas missões técnicas, também tornar-se um tribunal de referência na região. A justiça e a democracia hão de prevalecer, quer no Brasil e quer na América Latina.